Bom, pessoal, então mais uma vez aí obrigado aí pela presença de todos. Vamos hoje dar continuidade aqui, né, em alguns tópicos, em mais um webinar aqui sobre sensores eficientes e dessa vez a gente vai focar, né, em sensores de distância, tá? Esse aqui é o módulo 1, total teremos 4 módulos, tá? Que vão ser separados aí por tecnologia ou pelo menos por alcance, né? Por, por range de medição. Dessa forma, acho que fica mais fácil a gente estudar o portfólio, todas as famílias de produto. É uma unidade de negócio aqui da SIC que tem muito sensor, desde sensores micrométricos até quilômetros, né? Então, vamos começar então pelo início dos sensores menorzinhos, né? Com um alcance, com uma precisão maior, e aí até os próximos webinars aí a gente passa por sensores de médio, longo alcance, ultrassônicos e alguns outros sensores que estão na categoria de sensores de distância, mas não necessariamente são para medir distância, tá? São posicionadores lineares, tá? E trocadores de dados óticos, tá? Então, deixa eu me apresentar aqui, eu sou Rafael Silva, sou gerente aqui de produto, né, de algumas unidades de negócio, tá? E hoje vamos falar aqui de distância. Então, a agenda de hoje, tá? Esse primeiro tópico aí é sobre os sensores eficientes ou Sense Efficiency, que é sobre aqui, né, a unidade de negócio que envolve todos os sensores aí mais básicos, vamos falar assim, né? De básico não tem nada, né? Tem muita coisa aí que está embarcada, em IO-Link, comunicações, enfim. Então a gente vai fazer uma introduçãozinha, os produtos focos, os sensores de distância em geral, né? Visão geral. E aí a gente vai falar um pouquinho das tarefas e produtos, né? Um pouquinho de tecnologia. E por último, ali a gente vai falar propriamente do ODMIN, OD1000, 2000, 5000, OL1, OD 7000. E aí a gente vai mostrar alguns casos de utilização e hands-on. Tá? Então, pessoal, em todos os webinars aqui eu sempre passo por esse slide, tá? Que é um slide bem interessante e importante aqui para a nossa estratégia, né? Então, o que, que é o Sense Efficiency, para quem nunca, né, ouviu falar, né? Então, nossa missão é criar e oferecer soluções simples e rápidas. Realizamos isso com base em sensores padrão para todos os requisitos do cliente ao redor de detecção, posicionamento, medição e segurança, tá? Hoje a gente está falando na parte de medição, tá? Em outros webinários já foram falados de detecção, posicionamento, segurança também, tá? E outros sensores aí do nosso portfólio, tá? Sense Efficiency, eficiência como chave decisiva para nos diferenciarmos dos nossos clientes. Eficiência como valor agregado sustentável para nossos clientes. Eficiência para acelerar a geração de produtos, tá, pessoal? Então, essa aqui é a nossa missão. Então, pessoal, quais são os produtos focos de Sense Efficiency aqui, tá? Os fotoelétricos e fibras, sensores de proximidade, toda a parte de cabos e conectividade, sensores de monitoramento de condição, como de vibração, né? Sensores de registro, esse eu já fiz um webinar próprio sobre esses tipos de sensores com toda a nossa família. Já falei também das cortinas de medição, tá? As MLGs, ELGs, SLGs, tá? Então, todos eles estão no nosso canal lá no YouTube, SIC Brasil. E hoje vamos falar de distance e sensores de medição, beleza? E outros colegas já falaram sobre alguns sensores aí, ou encoders, né, de movimento, motion control, e de instrumentação. Eu fiz aqui uma parceria aqui com o meu outro colega, o Polan, que a gente falou de FTMG, tá? E também tem a parte de customização e integração, tá, pessoal? Que eu também já fiz lá em dezembro do ano passado, né, um webinar próprio para a IO-Link, né? E mês passado eu fiz sobre IO-Link parte 2, a gente falou um pouquinho de IIoT, então tá tudo lá no nosso canal no YouTube. Beleza?
Então, pessoal, sensores de distância, tá? O nosso lema aqui é de from micro to mile, ou seja, a gente consegue medir micrômetro até 1,5 km, tá? Até 1 milha, tá, pessoal? Ah, portfólio, o portfólio de sensores de distância da SIC podem ser usados em uma variedade de aplicações, como medições de alta precisão, posicionamento de objetos, sistemas de anticolisão, ambientes pesados, sistemas ultrassônicos e de alta temperatura e muito mais, tá, pessoal? Então, sensor de distância, a gente consegue atribuir uma infinidade, tá, de aplicações com esses sensores, tá? Então, as tarefas são tão difundidas que uma seleção de sensores são necessários para resolver as aplicações em questão. Esta gama de sensores da SIC fornece um modelo necessário para aplicações específicas, ao mesmo tempo que tem a flexibilidade de atuar fora da caixa em novas aplicações, tá, pessoal? Então, a SIC oferece uma variedade de tecnologia de medição, spot de luz, estilos de carcaça, maiores, menores, tá? Velocidades de comutação de respostas, utilizando field bus ou não, diferentes resoluções, opções de ensino e também, o mais importante, diferentes ranges de distância, tá, pessoal? Os sensores de distância da SICEM podem lidar com variações minúsculas de distância até quilômetros, de micron a mile, tá? Então, aqui são algumas aplicações, tá, pessoal? São reais aqui, que a gente utiliza aí no dia a dia, tá? Primeiro aqui, utilizando um sensor de longo alcance, por exemplo, o OD1000, o DT1000, tá? DT1000 a gente consegue aí até 1,5 km com espelho, né? Mais para frente, em outro webinar, eu vou falar propriamente dele, mas aqui ele está fazendo alguma medição aqui dessas chapas incandescentes a longa distância, né? Então, a temperatura não atrapalha, né, o desempenho dele. Aqui também, mesma coisa, né? Para fazer a medição aqui e fazer o posicionamento desse RTG, o STS aí, né? Esse aqui já é o OD2000, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho dele para fazer medições e posicionamentos de microcondutores. E esse mesmo OD2000 para fazer medições de final de rolo, de bobina, tá? Então, a gente tem várias aplicações envolvendo isso. Então, pessoal, from micron to mile, em todas as dimensões, tá? Então, aqui, pessoal, é um resuminho, tá? Que a gente consegue medir em todas as distâncias, em todas as dimensões, tá? Pensando aqui que a gente tem os nossos LiDARs, que eles são 2D ou 3D também, tá? Visionary, então a gente consegue ter outras tecnologias que a gente consegue enxergar em até 3 dimensões, né? Tecnologias harmonizadas com a aplicação, então tem ultrassônico, por luz, radar, né? Então, cada uma dessa tecnologia tem uma aplicação específica, cada um desses mecanismos de medição, elas podem ajudar em determinadas aplicações e objetos, tá? Multiplicidade de uso, resistente a baixas e altas temperaturas, áreas internas, externas, né? E com alguns outros acessórios a gente consegue também colocar eles, parte de refrigeração, tem sensores que ele tem aquecimento interno para áreas refrigeradas, para evitar a condensação do, do visor, né? Então tem várias características interessantes, tá? E a multiplicidade de integração no sistema. Então, a gente tem diversas saídas, né? Diversas formas de enviar esse dado aí para o controlador. De formato analógico, serial, IO-Link, barramento de campo, né? Ethernet e outros, tá, pessoal? Então, se quiserem ter mais informações, no nosso site da SIC tem a área própria para sensores de distância, com todos os nossos sensores e portfólio ali também. Então, pessoal, falando um pouquinho aqui, né, do portfólio que a gente tem, é um portfólio bem extenso, tá? Então, começando aqui os sensores de curto alcance ou de alta precisão, onde a gente tem o OD2000, OD5000, OD1000, OD-Mini, tá? Então, esses são alguns sensores que eu tenho aqui na mesa, né? Eu vou só alterar a câmera aqui para poder mostrar para vocês.
Então, aqui a gente tem alguns sensores, tá? Bem interessantes, tá? Então, esse aqui é o OD-Mini, esse aqui é o OD-1000, tá? Aquele ali, esse aqui na pontinha aqui é o OD-2000, tá? E eu coloquei aqui alguns outros sensores que não vão fazer parte desse webinar, mas que a gente tem também. Esse aqui é uma novidade, né? A família DX80, que é de médio alcance, o DT ou DX50 também é médio alcance, e o DX35, que ele também é de médio alcance, tá? Para comparação, né, do tamanho, né, dos sensores, esse aqui é o OD-Mini, e eu coloquei do lado do lançamento nosso aqui, que é o W10, né? Então, vocês reparem que eles têm uma carcaça bem parecida, eles são bem pequenos, né? Então, se eu colocar a mão aqui, é o tamanho de uma palma da mão aqui. Então, são todos esses os portfólios que utilizamos aqui, tá, pessoal? Então, temos sensores ultrassônicos de médio alcance, longo alcance, e os transmissores de dados óticos e os sensores de medição linear, tá? Esses que são mais fora da caixinha, eu vou mostrar em outro webinar aí com maiores detalhes, tá, pessoal? Então, hoje a gente vai focar em sensores de curto alcance. Mas antes de a gente focar nele, vamos só diferenciar o que é um sensor de curto alcance, médio ou longo alcance, tá, pessoal? Então, um sensor de curto alcance são sensores que medem com precisão, com faixa de medição até 1 metro, tá? 1000 milímetros. Devido à sua precisão de medição, eles são particularmente adequados para uso em tarefas de controle, classificação e inspeção, tá? Já os sensores de médio alcance possuem faixas de detecção de 50 milímetros a 80 mil milímetros, ou seja, 80 metros, permitindo que sejam utilizados em uma ampla gama de aplicações, né? Devido às suas medições altamente confiáveis em objetos de diferentes cores e texturas, a confiabilidade do processo pode ser melhorada. Sensores de longo alcance, pessoal. Né? Então, são combinação de resultados de medição de altamente precisos com grande confiabilidade em amplas faixas de medição de até 1,5 quilômetros, tá, pessoal? Usado em muitas aplicações externas, como controle de guindastes e anticolisão, tá? Sensores ultrassônicos, esse eu acho que é o que a gente mais, sem querer, né? A gente mais usa, e a gente tem nos nossos veículos, por exemplo, né? Então, é o mesmo princípio, tá, pessoal? É de ultrassom. Utiliza as propriedades do som. Objetos e distâncias são determinados com precisão e com excelente supressão de fundo e imunidade a muitos tipos de objetos estranhos no ambiente. Por exemplo, às vezes a poeira, né? A poeira, às vezes, ela pode atrapalhar algumas medições de sensores óticos, mas um sensor ultrassônico, ele consegue ter filtros e fazer essa supressão desses objetos aí, tá? E sensores de medição linear, né? Eles usam tecnologia altamente inovadoras, como posicionamento por código de barras e lasers Doppler, tá? Para medição sem contato de posições, velocidades e comprimentos. Esse aqui a gente vai ter um webinar exclusivo para esses tipos de sensores. SICK presents the operating modes for its distance sensors. The sensors may offer one, several, or all of the following operating modes. DTO, Distance to Object Mode. The window function. OBSB, or Object Between Sensor and Background Mode. There is also the analog current or voltage output. In DTO mode, one switching threshold is taught in. As soon as the signal exceeds or drops below this threshold, the output changes its status. The DTO switching mode is used, on the one hand, for the simple detection of objects, but it is also used when approaching an end position or to shut down a filling process. In window mode, a switching window is taught in. As soon as the object is between the two switching points, the sensor is activated. This mode can be used to check specified dimensions or to sort objects by size. In OBSB mode, a background is taught in as reference.
The sensor detects whether an object is located between the sensor and the background. This is typically used to detect vehicles. The sensor detects the object regardless of whether all of the light is completely reflected away, or deflected onto an object further away, or completely absorbed. In the same way, the vehicle is detected, even if a shorter distance is being measured, or if there are multiple reflections. For the analog output, distance values are assigned to the minimum and maximum output signals. The analog signal from the output changes in proportion to the distance from the object being measured. The analog output is used for simple positioning applications or for level measurement. With these operating modes, SICK distance sensors have no trouble providing solutions to the most challenging of applications. Então, pessoal, isso aí foi uma forma iterativa aí de mostrar todos os funcionamentos de todos os sensores, tá? Todos os sensores, eles vão funcionar desse mesmo princípio, tá? Eles possuem essas mesmas configurações. Alguns possuem mais filtros, outros menos filtros, mas, de uma maneira geral, são os principais funcionamentos desses sensores, tá, pessoal? Então, vamos falar agora dos sensores de curta distância, propriamente. Mas antes, pessoal, a gente precisa entrar um pouquinho em termos, tá? Porque quando a gente abre alguns datasheets, principalmente para sensores de precisão, a gente encontra alguns termos que às vezes gera confusões, tá? E é interessante a gente visualizar esses termos. Primeiro é a resolução, segundo, repetibilidade, e a outra, accuracy ou precisão, tá bom, pessoal? Então, a resolução, pessoal, é a menor mudança detectável de forma confiável da distância, tá? Para detectar uma mudança na distância, a mudança de sinal deve ser distinguível do ruído, ou seja, né, são aquelas casas decimais ali no finalzinho, tá? Então, se ele varia 0,01, a resolução dele é de 0,01. Se ele varia só na casa de milímetro, então a resolução dele é de 1 milímetro, tá? É na casa de milímetros, tá? Então, baixa resolução, ele só vai sentir quando a alteração da distância for muito brusca, né? E alta resolução é quando pequenas diferenças de objetos ou de medições, elas são sentidas. Então, aí a gente usa aquelas casas decimais, né? A gente usa micrômetros, por exemplo, tá? A repetibilidade. Repetibilidade significa o desvio de várias medições realizadas na mesma condição. Então, eu vou só voltar um pouquinho aqui no alvo. Por que isso? A repetibilidade é a propriedade do sensor conseguir medir todos esses pontos aqui na mesma distância, na mesma repetibilidade, ou seja, na mesma alvo aí, né? Então, se ele vai medir 30, ele vai medir 30,1, 30,2, 29,9, tá? Então, ele nunca vai mudar muito, ele não pode ficar atirando muito nesse alvo. Então, se ele for medir 30, ele tem que ficar sempre próximo desse 30. Se ele variar para 70, 60, 50, 10, 90, 100, ele não tem uma boa repetibilidade, esse sensor. Ele vai te dar muita instabilidade, tá? Então, a repetibilidade é a quantidade de medições que ele acerta no mesmo número, ou próximo daquele mesmo número, tá, pessoal? Só que é diferente, por exemplo, da accuracy, ou da precisão. Por quê? A precisão de medição é o erro de medição máximo esperado entre a distância determinada e a distância real para condições de temperatura constante. Ou seja, se você está a 27 graus, que é uma temperatura constante aí média, né, que a gente utiliza, e a distância conhecida daqui até o objeto é de 1 metro, e o seu sensor medir 999 ou 1,01 m, então ele tem uma altíssima precisão. Ele está variando muito pouco da real distância, né? Agora, se a distância está de 1 metro, ele está medindo 1,5 m, então ele não é preciso, ele não tem uma accuracy muito boa, tá? Então, é em relação à medição real daquele objeto, tá, pessoal? E a linearidade é o desvio máximo entre o sinal de saída e uma característica reta ideal. Erros de deslocamento e gradiente ainda podem existir. Recomenda-se dimensionar o sinal de saída. Então, para manter um sinal linear, reto, sem que ele fique oscilando muito, existem alguns tipos de filtros também que auxilia
manter esta linearidade da medição, tá, pessoal? Então, esses são os principais termos que a gente utiliza nesses tipos de sensores. Existem outros, tá? Que aí eu vou abordar em outros webinars, justamente para não ficar muito teórico. Então, pessoal, falando aqui um pouquinho, né, de sensores de curta distância, vamos falar da tecnologia de triangulação a laser 1D. Olha que interessante essa animação. Conforme o objeto aproxima ou afasta, repara que o retorno da luz, ele altera, ele move em relação ao receptor, que é o detector, né? Então, esse detector ou receptor, ele é baseado em CMOS, né? Então, esse ponto de luz aqui, ele vai variar nessa escala aqui, né? E aonde tiver o ponto mais forte, é onde ele está sentindo, onde ele está fazendo essa medição, tá, pessoal? Então, quais são os pontos fortes? Alta resolução e velocidade, é um sistema relativamente econômico, e a fácil integração e amplo campo de aplicações, pois diferentes faixas e segmentos de desempenho, tá? E as fraquezas, né? A distância máxima proporcional ao tamanho da caixa, ou seja, se eu tenho uma carcaça, um sensor muito pequeno, como esse OD1 aqui, ó, o OD Mini, eu não vou conseguir distâncias muito longas, porque eu não consigo fazer uma triangulação interna com um ângulo muito apurado, muito grande, né? Então eu vou sempre trabalhar em pequenas distâncias, tá? A estrutura do objeto pode afetar os resultados. Então, se ele for um objeto muito rugoso, ele pode sim atrapalhar um pouco a medição. E limitações geométricas, por exemplo, efeitos de sombreamento. Então, a gente tem uma zona cega no começo e um limite de distância no final. Justamente por quê? Porque se eu chego muito perto, o receptor, né, a luz no receptor sai fora ali da janela de detecção. E quando eu for muito longe, a mesma coisa, tá? Então, os principais produtos SIC que utilizam essa tecnologia que a gente vai falar aqui hoje é o OD Mini, ou OD1, tá? Tem outras tecnologias, tem outros sensores também, o DT20, o OD Value, mas esses aqui não são foco para nós aqui, tá? Mas existe isso no portfólio. Tem o OD2000, o OD1000, o OD Precision ou o OD5 e principalmente o OD5000, tá? Que esses são os focos de hoje aqui nesse webinar. E olha que interessante, pessoal, o tamanho da carcaça. Olha o que acontece quando a gente tem uma carcaça maior ou menor, né? A luz laser emitida é espalhada na superfície do objeto, né? Então, o laser, normalmente, ele é classe 1, tá, pessoal? É um ponto pequeno, ele vai bater no objeto. Só que esse objeto, ele é um pouco rugoso. Olha como a luz, ela dispersa em relação a essa superfície, né? Então, partes da luz difusa são remetidas ao sensor e recebidas pelo elemento de pixel CMOS, né? Então, esses quadradinhos aqui são os elementos de pixel CMOS. Então, dependendo da distância do objeto, o ponto de luz muda no elemento CMOS. Perfeito? Então, se eu tenho uma carcaça pequena, eu estou batendo nesse único pixel aqui, né? Se eu afastar o objeto, afastei aí 50 milímetros, ele ainda continua pegando no limite do mesmo pixel. Então, esse elemento de detecção, ele não vai sentir essa variação. Pode ser que ele não altere ali a faixa de medição, né? Em determinados sensores. Agora, se eu tenho um sensor com uma carcaça um pouquinho maior, reparem que ao invés de ele estar os dois pontos de laser retornando para o mesmo pixel, eles retornaram para pixels diferentes. E aí ele consegue sentir essa variação, consegue ter essa maior precisão nessa medição, tá, pessoal? Então, quanto maior a carcaça, melhor o desempenho, porque a gente vai ter mais quantidade de pixel dentro desse CMOS e, consequentemente, vai ter mais precisão aí nas medições. Beleza? Mudando um pouquinho de tecnologia, pessoal, a gente tem aqui um confocal cromático 1D, tá? Ele utiliza aí princípio de luz, né, também, só que aí a resolução dele é muito alta, porque ele utiliza o princípio de espectrômetro, né, são vários, ele mede aí os comprimentos de onda de cada luz e tudo mais, e com retorno ele consegue calcular a distância, tá? Medição estável em todas as superfícies,
e não tem efeito de sombreamento, né? Então não precisa ter essa configuração focal. As fraquezas são, né, distâncias curtas, pequenos intervalos de medição, o custo é relativamente alto, porque é um item de altíssimo desempenho, e a velocidade é um pouquinho baixa, porque realmente é aquela história, né, pessoal? Quando você quer algo muito preciso, com muita tecnologia, acaba, às vezes, interferindo um pouco em outro ponto, né? Nesse caso, a velocidade aqui, tá, pessoal? Então, o produto que utiliza essa tecnologia aqui cromático 1D é o OD7000. Como ele funciona, pessoal? Né? A luz branca é guiada através de uma fibra ótica e um sistema óptico coaxial divide a luz em seus comprimentos de onda únicos. Ele se assemelha a um prisma, né? Ele separa o ponto branco em diversas cores, em diversos comprimentos de ondas aí, tá? A distância focal do sistema óptico é diferente para cada comprimento de onda e a diferença finalmente define a faixa de medição. A intensidade mais alta para cada comprimento de onda está dentro do ponto focal de cada comprimento de onda, pois é altamente concentrado. A distância até o objeto é determinada com o espectrômetro, que avalia o comprimento de onda dominante geral por sua intensidade refletida do objeto. Seguindo aqui, pessoal, outra tecnologia que a gente utiliza aqui é o micrômetro óptico, tá? Então, ele é basicamente realmente um micrômetro, ele tem um emissor e um receptor, tá? Então, quais são os pontos fortes? Alta resolução, ele possui um receptor CMOS, configuração de feixe de passagem robusto e confiável, porque ele tem emissor e receptor em distâncias pré-determinadas, e é um sistema econômico, tá? E aí a fraqueza dele, o alcance está relacionado ao tamanho. Então, se ele for aumentar a distância aí entre emissor e receptor, é relacionado totalmente ao tamanho aí também do que ele vai conseguir medir, tá? Os produtos da SIC é o OL1. Como ele funciona, pessoal? O micrômetro óptico é baseado em um princípio de emissor e receptor de feixe contínuo. O emissor gera uma cortina de luz paralela que atinge o elemento receptor CMOS, do outro lado, né? Um objeto interrompe a cortina de luz contínua para que uma determinada área do receptor fique sombreada. Com base na área sombreada e na localização, o dispositivo gera o tamanho geométrico ou a posição da borda do objeto. Então, nada mais é que ele trabalha com um princípio de luz, como se fosse uma cortina de luz, ou como se fosse uma luz em background, né? Para quem mexe em visão e coisas do tipo, quando a gente coloca um sombreamento, um background, a gente consegue ver aí a silhueta, né, do objeto e fazer essas medições com alta precisão. Então, pessoal, o portfólio aqui, né, de uma maneira mais gráfica, né? Então, a gente está dividido aqui em sensores de triangulação a laser aqui, né? DT20, OD-Value, mais o foco aqui é OD1000, OD2000 e OD5000. O OD7000 é um cromático confocal, tá? E seguindo aqui, a gente tem um portfólio aqui também de sensores miniatura, né? O OD-Value e o OD-Mini, e o micrômetro óptico, que ele é no sistema True Beam, ou seja, uma barreira, né? Então, pessoal, vamos entrar diretamente agora no sensor, né? Nesse OD-Mini aqui que eu estou mostrando na tela aí para vocês, tá? Ele é bem pequenininho, né? Então, vamos às características do produto, tá? Ele é adaptável à unidade de avaliação AOD1 para cálculo de sensor, ou seja, a gente consegue utilizar um controlador, tá? Que é o AOD1, e aí você consegue, é possível interligar dois sensores nesse AOD1 para fazer cálculos aritméticos, né? Então a gente tem duas cabeças sensoras e um controlador. Mas é possível também trabalhar standalone, tá, pessoal? Então você configura ele pelo visor traseiro aqui, configura a saída analógica, a saída digital, e aí você aciona aí a saída correspondente do pino, tá? Ele possui uma interface aí RS485, tá? Que é para poder comunicar com o controlador ou externamente, tá? Saídas digitais com várias funções, saídas analógicas ajustáveis em miliampere ou em tensão, tá? Corrente ou tensão. Tipos de saída de comutação são ajustáveis, PNP, PNP, NPN ou push-pull. Ele é miniatura, a gente tem
4 faixas de medições até 250 milímetros. Então, como a carcaça dele é pequena, né, toda aquela teoria que a gente ouviu aqui anteriormente, então os ranges dele são curtos também. Porém, a gente tem alta repetibilidade e linearidade, tá, pessoal? E a parte mais fácil dele é que tem um visor para configuração e visualização da distância. Então, a gente tem um LEDzinho aqui, um OLEDzinho aqui, que a gente consegue configurar através de 4 botões. Então, não tem necessidade de usar software, nem nada do tipo, nenhum controlador, tá, pessoal? SICK presents the new OD Mini Distance Sensor. The smallest distance sensor from SICK is the ideal choice for measuring components, for quality control, and for classification and sorting. The OD Mini is available in 2 versions: stainless steel housing for use in harsh environments, or aluminum housing for highly dynamic applications, for example, on robot arms or grippers. Both housing types are available as connector versions or cable versions with connector. The OD Mini provides precise measurement in the micrometer range, independent of the brightness and color of the object's surface. The smallest yet detectable change in distance is 1 micrometer. Just for comparison, the thickness of one human hair is 100 micrometers on average. To measure that change accurately, the sensor uses the triangulation principle. A point of light is projected onto the object to be measured. A lens focuses the reflected light, and the light is captured by a light-sensitive receiver. Based on the angle between the send and receive direction, the position of the object is triangulated. Due to this technology, the OD Mini detects even the smallest details. For example, when positioning components on circuit boards in the electronics industry. The compact installation size, integrated evaluation electronics, ease of handling, and low weight of the OD Mini are impressive. The stainless steel version of the OD Mini weighs just 70 grams. The aluminum version weighs even less at 40 grams. The OD Mini is particularly well suited for dynamic applications, where other sensors are too long or too wide because of their design. The OD Mini fits in any application due to its small, compact housing. The ease of use of the OD Mini starts with installation. While additional modules have to be installed for other sensors, the OD Mini is quickly ready for operation thanks to its integrated evaluation electronics and minimum cabling requirement. Configuration is also very quick. Thanks to its operating elements and integrated display, it takes just a few steps to teach in and commission the OD Mini. Low weight, compact housing, integrated evaluation electronics, and ease of use make the OD Mini an unbeatable all-rounder. Whether in the electronics and solar industry, in the robotics and automobile industry, or as a solution for packaging machines, the OD Mini meets any challenge. Então é isso aí, pessoal. Como o vídeo aí, né, enfatizou, né? Então ele tem uma carcaça pequena, né? Economiza espaço de montagem, tamanho único, né? E a gente tem diversos sensores, né, desse modelo que possuem a mesma montagem. E eles têm em aço inoxidável ou em alumínio, tá, pessoal? Então ele aguenta aí locais bem degradados aí, tem bastante robustez. Ele pode operar com o standalone ou controlador, tá? Então, o OD Mini é um sensor compacto e leve para medição precisa, carcaça compacto robusta, unidade amplificadora integrada, sem necessidade de unidade adicional, display LEDs no dispositivo para visualização do status atual, ampla gama de interfaces disponíveis, ensino simples usando display ou entrada de ensino externa, tá? Ou seja, usando um pino, tá? Usando um pino externo ali se faz o teaching, diferentes faixas de medição que permitem a medição de 10 milímetros a 250 milímetros, beleza? Então a gente tem algumas interfaces aqui, como foi mencionado anteriormente aí. Seguindo, pessoal, só para dar aqui, mostrar o que é esse controlador, né? Controlador para sensor, ele também possui uma carcaça compacta, ele é quase do tamanho do sensor, tá? Ele pode ser usado autônomo ou em conjunto com a unidade de avaliação do OD Mini, pode usar o OD Mini, display LEDs no dispositivo para visualização de status atual, ampla gama de interfaces disponíveis, ensino
simples, unidade receptora CMOS, diferentes faixas de medição que permite de 10 a 250 milímetros também, tá? Então, pessoal, mostrando aqui que a gente consegue ter um OD Master com alguns slaves, tá? Eles operando todos juntos, e aqui, como por exemplo, a gente está usando aqui um módulo, né? Um adaptador Profibus, mas tem adaptador Profinet, adaptador IO-Link, que a gente consegue colocar ele todos em rede aí, né? E transmitir esses dados diretamente para uma rede, tá? Que aí facilita. Como a gente fala muito em tecnologia, em digitalização, IO-Link, então, é possível fazer com esse controlador aí também. Seguindo mais adiante, pessoal, o D1000, ele é um laser classe 1, sensor inteligente com interface IO-Link, saídas digitais com várias funções, PNP, NPN ou PNP, saídas analógicas também, né, ajustáveis. Ele pode ser configurado tanto pelo display, né, que eu estou mostrando aqui no vídeo, como através do software que eu vou mostrar adiante utilizando o IO-Link, tá? Carcaça metálica robusta, tá? Então ele é todo de metal. Faixa de medição de 200 milímetros a 1 metro. Repare que a carcaça, nesse caso aqui, é bem maior do que do AD1, né? Do AD Mini. Ele é umas 4 vezes maior, tá? Isso graças, né? Isso permite que o sensor consiga chegar até 1 metro de distância. Só que aí ele tem 200 milímetros de zona cega, né? Então, a gente não consegue medir em 200 milímetros, tá? E ele também tem alta repetibilidade e linearidade. E esse modelo aqui, o OD1000, só existe este part number, tá, pessoal? O OD1000 é único, tá? Que também facilita aí para poder fazer o controle de ativo e ter um único sensor para várias aplicações. Então, como eu falei, né, grande faixa de medição de até 1 metro, configurações simples via OLED, caixa de metal robusta, saída analógica ajustável, tá? Então, a gente tem saídas analógicas de 420 de 0 a 10 e 2 saídas de comutação push-pull, tá, pessoal? Então, ele pode ser PNP ou NPN. E ele tem saída também IO-Link pelo pino 4. O D2000, pessoal, é esse outro aqui que está na ponta. Ele tem quase um tamanho da carcaça do AD1000, um pouquinho menor, um pouquinho mais quadrado, vamos falar assim. Mas da mesma forma a gente consegue fazer os ajustes através do menu, IO-Link, as saídas digitais com várias funções, saída analógica ajustável, PNP, NPN, push-pull, tá? Alta repetibilidade e linearidade. Ele tem 6 faixas de medição, então a gente tem 6 part numbers diferentes, tá? Podendo ir até 1,2 metros. Nesse exemplo que eu estou aqui, ele só mede 20 milímetros, ou seja, vai de 40 milímetros a 60 milímetros, tá? E aqui tem uma frequência de medição de 7,5 kHz, ou seja, é muito rápido. E ele também pode ser configurado pelos SOPAs através do IO-Link. Então, pessoal, o OD2000 ele vence, né, todos os outros aí por ter uma interface IO-Link rápida. Ele é o mais atual, né? E ele está pronto para a indústria 4.0, tá, pessoal? Então, tem o IO-Link, o tamanho único, então possibilita a mesma montagem, fácil instalação, saída a cabo, M12, tá? E laser classe 1. A configuração aqui feita pelo display ou pelos SOPAs, tá? Então ela possui essa facilidade aí. E o mais legal e o melhor que a gente gosta, né, pessoal, é o excelente relação preço-desempenho, tá? Enquanto aqui né, olha uma comparação aqui dos concorrentes, né? Você vê que aqui em algum momento ele dá um pico, né? Que ele não fez uma medição, ele repicou. O nosso OD2000, ele seguiu linearmente em toda a faixa de medição, tá? Então mantendo estável aí a aplicação. Algumas aplicações para o OD2000, né? Verificação de presença de um selo na parte automotiva, fabricação de baterias de carros elétricos, fabricação de assentos de carro. Isso aqui, por exemplo, é na Hyundai da Coreia, tá? Medição de altura das pilhas de embalagens flexíveis. Então, é para N aplicações distintas, tá, pessoal? Agora, seguindo aqui na escala, né, de mais simples, entre aspas, né, até o que tem maior tecnologia, tá? Então, chegando até o OD5000, ele ainda é por triangulação, tá, pessoal? Lembrando que ele ainda é triangulação. Então, ele possui interface Ethernet com protocolo UDP,
configuração de mestre-escravo com sincronização PTP precisa, tá? Medição de objetos transparentes com avaliação de vários picos. Então, ele consegue medir, por exemplo, empilhamento de chapas de vidro, tá? Então, ele consegue detectar quantas chapas, né? Até 4 chapas, tá? Ele consegue detectar se tem empilhamento ou não. Então, ele consegue fazer medições de objetos transparentes, tá? Vou mostrar um pouquinho adiante. Ele tem um servidor web integrado. Então, você pode fazer tudo via web ou pelo SOPAS, tá? Frequência de medição rápida de até 80 kHz, extremamente rápido, tá? Só que aí ele é focado, pessoal, em medições de até 190 milímetros, para curto alcance. Porém, a gente tem extremamente alta repetibilidade, linearidade e precisão, tá, pessoal? The OD5000 series is the expert for high-performance measurement from SICK. High accuracy, high measurement frequency, and easy configuration by Ethernet connection, and web server guided user interface. The OD5000 series brings many advantages. Fast production lanes require faster monitoring of the process. The lifetime and performance of rotating components depends on the manufacturing precision. With a measurement frequency up to 80 kHz, the OD5000 enables the analysis of high data in full speed rotation and tracks eccentricity and vibrations. While moving the light spot from a high to a low reflective surface, common receiver chips need time to adapt, hence having a delayed response. This is now solved with a new auto-tuning CMOS chip. The Atmos chip adapts to any reflectivity automatically and measures accurate without any time delay. The OD5000 enables thickness measurement of transparent materials with up to 4 layers and 8 measurement peaks. With this feature, the sensor reaches new measurement standards in just one sensor head. The OD5000 family offers 2 different light spot sizes, with each measurement range to offer an improved performance for every application. The thin spot ideal for tiny indents and the wide spot for rough surfaces. When using 2 sensor heads, the AOD1 evaluation unit simplifies the calculation operations. The SOPAS Air web server graphical user interface makes configuration and evaluation faster and more intuitive. With its high measuring frequency, highest precision, thickness measurement of transparent material, the different light spot sizes, and the easy-to-use concept, the OD5000 is the expert for high-performance measurement. Então é isso aí, pessoal. Então, só pegar os principais highlights, configuração fácil instalação e configuração. Então, ele é tudo muito rápido, você já consegue deixar ele operando. Então, como foi falado no vídeo, frequência de medição até 80 kHz, interface Ethernet com protocolo TCP/IP diretamente no cabeçote do sensor, que é um diferencial. Interface de servidor web para configuração também é um outro diferencial muito legal. Algoritmo de análise inovador, então ele tem uma inteligência lá, um software por trás disso também muito robusto. Repetibilidade máxima para tarefas de posicionamento, detecção e medição das menores reentrâncias ou furos, e medição entre cada pico, até 8, pode ser divididos livremente, ou seja, pode medir vidros, né? Como que ele faz essa medição, tá, pessoal? Conforme a luz entra no primeiro camada, né, sai do meio físico ar e entra no meio físico vidro, existe uma difração de luz, né? Quando ele vai sair do meio físico vidro e volta para o ar, ou passa para um outro vidro embaixo, essa difração de luz também acontece. E ele consegue detectar esses 2 picos. E a diferença entre esses 2 picos é a distância, é a espessura desse vidro aí, dessa medição, tá? Então, a gente consegue fazer isso até 8 picos, ou seja, até 4 vidros, né? Entrando e saindo de cada vidro.
Então, algumas aplicações aqui típicas, tá? Montagem de display, né, com precisão micrométrica, medição de espessura de folha de metal para PCB, controle de qualidade de marca de serra de wafer solar, ajuste de altura para aplicação de distribuição e por aí vai, tá, pessoal? Falando aqui do OL1, pessoal, ele sim se conecta, né, a uma unidade de avaliação, é necessário ter essa unidade de avaliação, ou seja, esse controlador, né? A gente tem até 2 saídas analógicas ajustáveis, né, pelo próprio controlador, 2 saídas digitais, né, saídas de comutação ajustáveis entre PNP e NPN, função de cálculo para 2 unidades, medição de largura ou de borda, então eu posso fazer também um controle de borda aí mais preciso, micrômetro, né? Lembrando, pessoal, que eu fiz um webinar também falando sobre controle de bordas, né? Que utilizamos diversos sensores, não com tanta precisão, mas também existe outros sensores para isso. Mas esse aqui é para quando você necessita de uma precisão absurda, tá? O tamanho de caixa dele é miniatura, é pequeno, faixa de medição de 10 milímetros, alta repetibilidade e linearidade, frequência de medição de 2 kHz. Então, pessoal, o micrômetro óptico é o produto principal para o mercado futuro em rápido crescimento da indústria de baterias, tá? Então, ele é o adequado aí para medir aquelas, né, chapas de lítio, por aí vai, né, para poder fazer a montagem de baterias. Então, nos maiores fabricantes de enroladores de baterias, a gente utiliza esse tipo de tecnologia e sensor. Então, aqui é só um overview do que é uma máquina de enrolamento de bateria, tá? Ele faz o posicionamento de montagem utilizando o L1, então tem vários OL1s posicionados aí em todo essa máquina aí para baterias, tá? Também, pessoal, não só para isso, tá? Para outras coisas, tá? Como embalagens, né? Aquelas embalagens são menores, então você consegue fazer uma instalação menor, né? Com sensor menor em locais mais apertados. E aqui, pessoal, avançando aqui no OD7000, apenas para ilustração, tá? Esse aqui nós não temos aqui para demonstração, mas temos 2 pontos de luz laser diferentes com classe 1. Então, ele tem interface Ethernet com protocolo UDP, configuração mestre-escravo com sincronia PTP precisa, medição de objetos transparentes com avaliação de vários picos. Então, pessoal, esse sensor aqui é uma junção, tá? De quase todos os outros sensores aí que eu mostrei. Então, ele tem a servidor web integrado e com sopas, frequência de comutação e medição de 80 kHz. Ele consegue chegar até 190 milímetros de medição e a repetibilidade e linearidade alto. Então, pessoal, vamos aqui a alguns casos de utilização. E aí, terminando os casos aqui, eu vou ligar alguns aqui no IO-Link para mostrar a configuração via software para a gente poder fazer, né, demonstrar ele ao vivo. Então, algumas aplicações que eu já havia comentado, né? E agora uma aplicação aqui feita pelo nosso colega aqui, o Vitor Schumacher, que é o nosso engenheiro aqui de aplicação, né? Então, ele está medindo aí o gap, ou pelo menos ele está sentindo o gap entre essas caixas, né? A gente está utilizando uma função que chama high jump, ou seja, quando a luz, né, essa medição muda muito bruscamente, ele sente que tem uma diferença aí, né? Tem uma borda, né? E aí a gente consegue definir aí e dar sequência nessa aplicação. E como esse sensor OD2000, ele tem uma velocidade muito alta, ele consegue sentir, né, todas essas variações de forma muito rápida aí também. Esse aqui é um outro sensor, tá, pessoal? Que é o OD5000 com um controlador OD1. Meu colega aqui, Danilo Flose, fez esse vídeo no passado. Eu vou mostrar aqui de forma interativa aqui. Sistema de medição laser SICK. Nessa configuração, estamos utilizando 2 cabeças sensoras da família OD5000 e uma unidade de controle, a OD1. Nessa configuração, estamos realizando a medição de diâmetro ou espessura do material entre as 2 cabeças de medição. Essa peça de amostra foi utilizada para a calibração, que tem em torno de 41 milímetros de diâmetro, e agora vamos realizar uma medição automática com o sistema SICK.
Aqui nós podemos ver que o valor máximo de pico ficou armazenado no dispositivo. Eu posso realizar um reset externo para voltar a realizar uma nova medição. E o valor é estável, mesmo em velocidades mais altas, velocidades mais lentas, a gente consegue um resultado muito bom de medição. Além disso, para simular uma variação do diâmetro, pequenas fitas plásticas na borda do material que vai incrementar o valor de medição de diâmetro. Nesse caso, nós aumentamos em 0,15 milímetros a medição. E para comprovar a repetibilidade e a precisão do sistema, aqui nós temos duas fitas, então o valor deve dobrar do incremento. Nós vamos para 0,30 milímetros. E essa é a medição de forma estável e robusta da aplicação SICK. Essa é uma apresentação do micrômetro digital da SICK, chamado OL1. Aqui nós temos uma unidade de controle dele, onde foi parametrizado os valores de medição. Nesse caso, nós estamos controlando um furo com medida de diâmetro de 5,4 milímetros. Então, eu tenho uma tolerância pré-definida aí, até 0,150 para mais ou 0,05 milímetros para menos. Essa é a tolerância de aceitação que foi configurada. E aqui do outro lado nós temos a medição sendo realizada. Aqui eu tenho um emissor que ele emite a linha laser e aqui eu tenho o receptor que está fazendo a análise dos dados, tá? Dessa sombra que é o que ele está recebendo agora aqui. Nesse furo, que é o furo onde foi calibrado, foi ajustado, a gente vê que o valor está sendo medido de forma estável e eu tenho a saída 2 indicando que está dentro da minha tolerância, tá? Para testes, eu criei um furo do mesmo tamanho, porém eu diminuí o espaço dele com uma fita plástica. E aqui a gente consegue ver que ele está fazendo a medida, porém o valor está abaixo do esperado, está com 4,6. Então acende para a gente a saída OUT3, né, dizendo que foi configurada como um valor abaixo. Esse é o valor que está ok. Quando a gente centraliza o furo, isso é importante, porque se ele não tiver centralizado, o valor vai ficar menor, que não é o diâmetro máximo que a gente tem. Essa tolerância, ela pode trabalhar bem também, não importa o posicionamento do sensor, se ele estiver mais próximo do emissor ou mais próximo do receptor, a gente consegue ver que a saída continua atuando, dizendo que está dentro da tolerância. Aqui um outro exemplo também com tamanho menor, 3,5, e então está bem fora. Ele está dizendo, o OUT3, dizendo que a tolerância de que o valor da medição está maior, tá? Então é isso, pessoal. Agora eu vou alterar aqui o compartilhamento para poder jogar na minha tela e a gente vai mexer no OD1000 e no OD2000 aqui para ver, né, as interfaces gráficas e algumas funções que temos aqui. E aí no final, pessoal, a gente abre aqui para o chat, eu vi que tem algumas mensagens aqui sendo enviadas, aí eu vou responder todas no final. Só um minutinho que eu vou inverter aqui a compartilhamento. Bom, pessoal, eu estou aqui com o sensor conectado, né? É o OD1000, tá? Vocês estão vendo aí na minha mão eu mexendo, certo? Então, vocês estão vendo aí que algumas, né, as instâncias estão sendo alteradas aí, né? Lembrando, pessoal, que esse sensor ele tem uma zona cega, né, de 200 milímetros, né? Então, eu tenho que compensar esses 200 milímetros e a partir dos 200 ele vai começar a fazer a medição, tá? Perfeito? Então, pessoal, só mostrando um pouquinho aqui a tela, né? A gente está no Sopas, tá? O Sopas, ele é nosso software que faz a configuração da maioria dos nossos sensores aqui, tá? Ele está em IO-Link. Então, aqui é a tela principal dele, a gente consegue ver a distância relativa e a absoluta. Qual que é a diferença, pessoal? A relativa é quando eu coloco algum offset já, ele vai
pular essa medição, aqui eu estou no 00, né? Os dois estão medindo igual 299 milímetros. Mas quando eu coloco um offset, eu posso medir ele a partir dos 500. Então, meu 500 milímetros pode ser meu zero. Então, eu posso ter essa diferença da relativa com a absoluta. A absoluta é aquele valor real mesmo. Então, aqui eu estou mais ou menos 300 milímetros, né? Então, dá essa distância, tá, pessoal? E o mais importante aqui é o meu retorno de sinal. Nesse caso, o meu retorno de sinal está quase lá no 100%. Então, eu estou recebendo muito bom o sinal. Agora, se eu pegar e colocar aqui num objeto que tem torto, eu deixo ele torto, o meu recebimento ele fica ruim, tá vendo? Ele diminui um pouco a qualidade do meu sinal. E é interessante que no IO-Link eu consigo, né, pegar o valor desse sinal e também trabalhar em cima dele. Então, eu consigo saber se o meu sensor está fazendo uma medição precisa e sim com qual o retorno do sinal que ele está fazendo essa medição. Então, se eu fizer uma medição de 285 milímetros, mas o meu sinal, o retorno de sinal está muito baixo, próximo de 200, pode ser que em algum momento ele pode repicar. Então, isso daí seria uma forma, né, de você ter uma manutenção aí preditiva, entender se ele está ficando sujo, entre outras formas aí de trabalhar esse retorno de luz aí, tá? Esse retorno de sinal, tá, pessoal? Então, pessoal, indo na parte de medição, tá? Eu consigo aqui alterar o tempo de ciclo dele, tá? Posso deixar em automático. Esse aqui é o meu offset, se eu deixar ele em 300 milímetros, né? Ele já deu um offset de 300, mais 500, mais 285. Então, minha distância relativa foi para 585, tá? Ah, mas qual que é o objetivo disso, né? É para eu começar a medir, né, de um tamanho já conhecido, por exemplo. Eu já seto a distância que eu já perdi, né, nele para ele fazer essa compensação interna. Então, é uma somatória, é um offset, tá, pessoal? Então, se eu deixar ele para zero, ele volta a medir o relativo igual ao absoluto, tá, pessoal? Então, positivo ou negativo, né? Eu posso alterar a escala dele, né? E esse outro ponto aqui, os filtros, pessoal, que é muito legal. Deixa eu mudar aqui a superfície, para ver se eu pego uma superfície mais irregular aqui. Então, vou aumentar aqui. Coloquei um filtro de mediana, tá, pessoal? O que é esse filtro? Ele vai fazer com que a sua medição fique mais estável. Aqui, né, pessoal, eu estou em um local controlado, né? Então é difícil a gente ter algumas medições que fiquem variando, tá? Mas se eu não tivesse esse filtro, a minha reta aqui ela começa a vibrar mais, tá vendo? Aqui dá para ver que ela está vibrando um pouco mais, né? Agora, se eu aplicar um filtro de mediana e aumentar aqui a quantidade de medições para lhe gerar um número, repara que ele ficou uma linha mais estável, mais reta. O meu valor de 302 muda quase nada, né? Então, se eu tirar o meu filtro, ele pode ser que ele mude um pouco, tá vendo? Então, isso aqui que é o benefício de você usar um filtro, né? O médio ou o average. Eles trabalham similar, eles só usam um outro algoritmo para fazer esse tipo de conta interna, tá, pessoal? Então, aqui são algumas configurações que a gente tem. Na parte de I/O também. Lembra os modos de operação? Né? Então, tem Distance to Object, Window, OBSB e os sinais de alarme aqui a gente possui também, tá? Então, aqui, DTO, né? Que é a Distance to Object, eu posso ajustar o meu set point, ou ajustando aqui, né? Alterando a esterese, tá? Ou eu posso simplesmente digitar aqui ou aplicar o teaching. Se eu der o teaching, ele vai aprender a distância aí que ele está medindo agora, que é o 295, que está em relação aqui, né, no vídeo, e ele vai criar uma esterese, ou seja, se eu aumentar essa distância, né, a minha Q1 aciona ou não. Beleza, pessoal? Então, são algumas configurações aqui que a gente pode ajustar. E aqui a gente tem alguns status do dispositivo, né? Posso ativar ou desativar o laser, né?
Isso aqui é uma informação legal, porque se você está com a máquina parada, está em manutenção, para que eu vou gastar o tempo, né, a hora do laser, né? A hora, o tempo de vida útil do sensor é medido pela hora do laser. Então, ele é para 100 mil horas. Se você ficar com ele sempre ligado, vai gastar o laser, né? E aí ele pode vir a dar problema muito mais rápido do que deveria, tá? Parte de comunicação aqui, a parte aqui é a comunicação do IO-Link, tá? Então, eu escolho as escalas, velocidade, qualquer resolução, e o que eu vou enviar nos meus dados de processo, tá? Pessoal, para quem está meio em dúvida nessa parte de dados de processo, tá? O webinar de IO-Link fala exatamente sobre esse tema aqui, beleza? E aqui eu tenho todas as informações do sensor, tá? E aqui, ó, o tempo de operação do sensor, 1961, só que olha o tempo de horas do laser, 1850. Então, em algum momento, em alguma aplicação, esse laser ficou aí desligado aí mais de 100 horas, tá? Então, economizou 100 horas desse laser. E aqui embaixo tem alguns históricos de erro, beleza? Então, pessoal, isso aqui é só um overview do sensor, a facilidade de a gente poder configurar ele, tá? Agora eu vou trocar do AD1000, eu vou para o AD2000, que é um pouco mais novo do que o AD1000. Só um minutinho. Eu vou compartilhar minha tela inteira aqui para mostrar o processo aqui de... Então, eu estou aqui no Sopas, né? Vou fazer a busca orientada aqui pelo IO-Link. Olha que legal, pessoal. Esse OD2000, ele já está com a nova interface gráfica da SICK, tá? Então, a gente consegue ter mais informações, né? Ajustar thresholds já pela página inicial dele, tá? É que da mesma forma do AD1000, eu consigo ver todos os dados de medição, tá? Como esse sensor aqui, ele é um sensor para muito próximo, tá, pessoal? Ele só varia 20 milímetros, de 40 a 60. Então, é difícil a gente demonstrar aqui algo menor. Deixa eu apontar ele para algum cantinho aqui. Então, da mesma forma que o AD1000 tem todos aqueles parâmetros, o AD2000 também tem, tá, pessoal? Só que esse aqui, ele é focado, tá, em precisão, em curto alcance e precisão. Então, lembra aquele tópico lá do CMOS? Então, esse CMOS aqui, ele tem mais pixel para poder ter maior resolução, porém, a distância dele muda, tá? Então, ele sempre vai variar só de 20 milímetros nesse objeto aqui, tá? Nesse sensor aqui, tá, pessoal? E de toda forma, a gente tem todas as outras características e configurações nesse sensor também. Se eu tirar o filtro aqui, a gente consegue ver que ele varia mais, né? Mais intensamente aqui, se eu tirar os filtros, tá, pessoal? Como ele é um sensor de altíssima precisão e ele varia na casa lá do micrômetro, olha como ele está variando de 10.850 para 10.846. Está variando 0,04 milímetros, né? Então, é bem importante nesse caso aqui
em algumas medições, eu ativar alguns filtros para ele se manter estável na medição, tá, pessoal? E só de eu encostar na mesa, mudar um pouquinho aqui, o sensor ele já muda algumas escalas aqui. Então, esse sensor aqui é impressionante a resolução desse sensor, tá? E aqui eu tenho todos os pontos aqui do teaching, né? Ele também tem o DTO, tem medições mais focadas, então você consegue fazer o teaching de um ponto, o teaching de 2 pontos, tá? É uma certa calibração. Enfim, a gente tem vários outros filtros justamente para esse sensor de alta precisão aqui, tá, pessoal? E aqui eu consigo também, da mesma forma, acionar, né, desligar o laser através de uma entrada digital. Então, se eu dar um 24 volts no pino 5, ele vai desativar o laser, ou ele vai dar um teaching, ou ele vai segurar uma informação, né, a última informação lida, por exemplo, ou não vai fazer nada, tá? Então, a gente consegue utilizar aqui em alta ou em baixa. Da mesma forma que eu tenho entradas, eu tenho saídas, né? Então, eu tenho saída, né, no formato set point, ou seja, DTO, window mode, colocar alguns alarmes aqui, mas eu também posso alterar a forma com que ele vai fazer esses aprendizados em qual pino, tá? E para saída analógica, que é o pino 2, tá? É o saída analógica, eu posso colocar de 4 a 20, de 0 a 10 ou saídas digitais também, tá? Isso aqui tudo configurável aqui, eu posso ajustar a minha rampa, tá, pessoal? Da forma que eu bem entender. Beleza? E a parte aqui de diagnóstico, eu tenho toda a parte de pinagem, de conexões aqui, né, diagrama de conexões. Então, isso aqui facilita muito o dia a dia, né, das pessoas que vão fazer qualquer tipo de integração. E eu tenho aqui a mesma forma, tempos de operações do sensor e do laser. A temperatura atual dele está em 24 graus aqui na sala, tá? E aí, pessoal, fazendo aqui só uma brincadeira, né? Como a gente fala muito em IO-Link, olha que interessante se eu conectar um sensor em IO-Link aqui. Esse aqui é um módulo, né? O SIG300. E eu vou fazer só uma demonstração aqui. Então, ele já detectou que está na porta 2, né? Se eu vir aqui na porta 2, consigo ver todos os dados desse sensor. E principalmente todas as saídas dele, tá? Então, eu consigo verificar qualquer distância atual, 258 milímetros, né? E eu posso também fazer toda a configuração que eu fiz pelo SOPAS, eu posso fazer aqui pelo IODD, tá, pessoal? Então, olha quanta configuração ele me permite fazer através da rede, tá? Então, isso que é a parte legal de você ter a conectividade, ter o IO-Link, os módulos, os masters IO-Link com o IODD Interpreter, né? Nesse caso é o SIG 300 ou o SIG 200, e aí a gente consegue fazer aqui toda a configuração dele através de IODD, sem a necessidade de ter um software, e eu poderia fazer isso através da rede, né? Numa aplicação ideal aí, tá, pessoal? Então, pessoal, agora eu vou voltar aqui para a apresentação. Tem um link aí, pessoal, para fazer aí a pesquisa de satisfação e a emissão do certificado, tá? Fazer a leitura desse QR Code, facilita aí abrir, né, o web browser aí no celular. E agora eu vou abrir aqui as perguntas e respostas aqui, pessoal. Deixa eu só abrir o chat.
Ó, o Rodrigo Dias aqui me perguntou: o Ademir é capaz de fazer medições de espessura sem a necessidade de um controlador? Sim, é possível, tá? Desde que você faça o teaching 0, né? E aí ele vai medir sempre do 0 para cima. Então a espessura do objeto está passando em relação a um fundo fixo, tá? Qual é a previsão do SIG 300 ser disponibilizado para venda? Isso daqui é uma informação muito criteriosa, viu, pessoal? Mas, a princípio, começo do ano que vem. A Adassa tinha me perguntado aqui também se é possível utilizar, né, o OD 2000 no lugar de uma Delta Pack, já que já foi descontinuada. Perfeito, Adassa. A gente utilizando aquela função Edit, Jump, Height, algo desse tipo, a gente consegue verificar exatamente esse gap que tem entre uma caixa e outra, que é a aplicação que eu mostrei aqui das caixas lá, tá? Então, é sim possível e tem um passo a passo bem legal de como configurar o AD 2000 para trabalhar igual o Delta Pack trabalhava antigamente, tá? O Cleiton perguntando se a interface de programação AOD1 pode ser utilizada para todos os modelos de ODs. Nem todos, tá, Cleiton? Porque para fazer a comunicação entre o OD e o AOD, né, que é o controlador, ele opera através do RS485. Então, o sensor ele tem que ter o RS485 lá numa das pinagens para ele poder fazer essa comunicação com o controlador. Beleza? Pessoal, se tiverem mais dúvidas aí, mandem no chat. Então, eu vou, daqui a pouquinho, vou encerrando aqui, então, esse webinar de hoje, tá? Para os próximos meses aí, teremos sensores de médio e longo alcance, e depois teremos também os sensores que são sensores de distância, mas eles não medem distância, eles mandam sinais de outras variáveis aí, através das propriedades de distância, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço aí a participação de todos, e aí um bom final de semana aí.